Nossa aula de ciências é a página 114. Vamos simular uma experiência aí como se fosse o nosso coração. Você já parou para pensar? Enquanto seu coração trabalha a cada minuto, quantos litros de sangue ele bombeia por minuto? Vamos ver se somos tão fortes quanto o nosso coração. Vamos fazer uma experiência para entender por que ele precisa ser tão forte. Então aí, se você tiver em casa 2 bacias, né, copinhos de café pequenos de 50 ml, copo plástico de café e um cronômetro, vamos realizar essa atividade aí, ou vamos imaginar somente, né? Dê a sua opinião. Quantos litros de sangue você acha que o coração humano bombeia a cada segundo? 5 litros, 2 litros, 10 litros, né? Você dá a sua opinião aí. Em quantos litros você acha que o coração bombeia aí? Materiais que você vai precisar: uma bacia com 5 litros de água, uma bacia vazia, um copo de 50 ml de plástico, né, de café, aqueles copinhos pequenos, e um cronômetro. Montagem da experiência. Coloque as 2 bacias lado a lado. Peça a um colega um cronômetro, o tempo... Peça a um colega que cronometre o tempo por 1 minuto. Então, alguém da sua casa vai cronometrar o tempo em 1 minuto. E nesse tempo, durante 1 minuto, tente passar para outra bacia 70 copos de água, né? E a pessoa vai cronometrando para ver em quanto tempo, né, você faz essa reposição da água na outra bacia. Registre e análise dos resultados. Quantos copos de água você conseguiu passar de uma bacia para outra em 1 minuto? Cada pessoa, nesse caso, vai levar um determinado tempo, né? Conclusão: a cada batimento, o coração bombeia um pouco mais de 50 ml para o corpo. Envia 70 ml. Além disso, essa quantidade é bombeada por aproximadamente 70 vezes por minuto, considerando um adulto em repouso. Com essas informações, calcule quanto sangue é bombeado por minuto pelo nosso coração. Faça o cálculo pelo número de batimentos, sabendo que 1 litro equivale a 1000 ml, né? Então, olha aí. O coração bombeia aproximadamente 5 litros por minuto. 70 batimentos vezes 70 ml é igual a 4.900 ml. 1 litro, ou melhor, 1000 ml, logo 4.900 ml é igual a 4.900 litros, né? 4 litros e 900 ml. Então, aí no caso seria 5 litros por minuto, tá? A conclusão aí. Escreva um parágrafo que explique a importância de nosso coração ser formado por músculos tão resistentes. Então, o coração, ele precisa se contrair e relaxar muitas vezes. Então, os músculos do nosso coração, os músculos têm que ser muito resistentes. Ele precisa ser muito forte, né, para aguentar tantos batimentos. Você sabia? Quando o sangue circula pelo nosso corpo, ajuda a manter a temperatura ideal. No interior dos nossos órgãos, ele se aquece e quando passa perto da superfície da pele, perde calor, pois é a parte do corpo que está em contato com o ambiente, que está mais frio. Esse é um dos motivos pelos quais devemos nos aquecer em dias frios, pois assim poderemos manter a temperatura ideal do nosso corpo. Daí a necessidade de se agasalhar. Por isso que sempre nas nossas aulas, né, quando está bem frio, a Pro pede para vocês colocarem meias, blusas, né? Porque nós vamos ficar parados, sentados assistindo a aula, e aí o nosso corpo vai se resfriando e pode ficar gripado, né? Então é bom se agasalhar para manter a temperatura ideal do nosso corpo, tá bom? Mas agora é a página 116. Leia o texto e depois responda as perguntas. Gazelas do deserto resistem à falta de comida e água. Olha que interessante esse animal, gente. Você acha que nos desertos só existem camelos, lagartos e serpentes? Pois isso não é verdade. Existem outros animais que também apresentam adaptações importantes que lhes permitem sobreviver ao ambiente severo dos desertos. Olha aí. É uma gazela subguturosa. Como exemplo, temos as gazelas que vivem no deserto da Arábia Saudita.
Faz pouco tempo que os cientistas estudaram uma espécie de gazela chamada gazela subguturosa. Eles descobriram que esse animal, além de economizar água urinando menos, é capaz de encolher o fígado e o coração, que podem ficar com metade do tamanho. Isso pode parecer estranho, mas com órgãos menores a gazela precisará de menos oxigênio, pois vai gastar menos energia. Sendo assim, ela vai respirar menos e, consequentemente, perderá menos água na forma de vapor na respiração. É claro que elas não podem ficar assim por muito tempo, mas esse fenômeno explica por que são os mamíferos mais resistentes do deserto. Olha que interessante. Então, ela tem a capacidade de diminuir aí o tamanho do fígado e do coração. Que coisa incrível, não? Letra A. Analisando a alteração que ocorre no corpo da gazela e a função do coração, explique como a redução no tamanho do coração pode ajudar na economia de água. Então, aí o coração menor, sendo menor, bombeia menos sangue, né? Letra B. A gazela é outro tipo de mamífero, mas a atividade do seu corpo possui semelhanças com o funcionamento do corpo humano. Você acha que as mesmas estratégias de sobrevivência poderiam funcionar em nosso organismo? Sim, né? Poderiam funcionar, mas não funcionam, né? Mas poderiam funcionar. As funções do sistema cardiovascular e do sistema respiratório se completam. O oxigênio do ar é capturado pelo sistema respiratório, mas para que esse elemento tão importante alcance as células, ele é transportado pelo sistema cardiovascular, mais um dos sistemas aí do nosso organismo. Inspiração e expiração. Na inspiração, o oxigênio que chega aos pulmões passa para o sangue, e na expiração, o gás carbônico do sangue passa para os pulmões e é eliminado. Aí tem o sistema cardiovascular todinho, conduz o sangue dos pulmões para o coração e do coração para todo o corpo. Células do corpo recebem oxigênio transportado pelas células vermelhas do sangue, que circulam pelo corpo graças à ação do sistema cardiovascular. Para pensar, os sistemas do nosso corpo funcionam de modo integrado. Se um deles falhar, todo o nosso organismo será prejudicado e ficaremos doentes. Da mesma forma que os sistemas do nosso corpo dependem uns dos outros, nós também precisamos interagir com as outras pessoas. Trabalhar de maneira integrada nos fortalece. Por isso que nós somos, pessoas que gostam de estar juntos, né? Nós ficamos praticamente o ano inteiro juntos, né? Trabalhando em equipe e nos fortalecendo, né? Passamos por momentos de muita tensão, de emoção, vivemos alegrias, né? E nos fortalecemos dia após dia, juntos, né? Conseguimos isso porque estamos sempre juntos. Sistema urinário. E assim é o nosso organismo, né? Se um órgão não estiver em harmonia, prejudica os outros, ficaremos doentes, né? Por isso que nós temos que ter esse pensamento, que juntos somos mais fortes, né? Vamos falar do sistema urinário. Eu já sei que o sangue transporta oxigênio, nutrientes e gás carbônico. Tudo isso fica no sangue para sempre? O sangue transporta outros elementos? Vamos ver lá, né, na página 118. Além de transportar oxigênio, nutrientes e gás carbônico, o sangue também transporta substâncias de que o nosso corpo não vai mais precisar. Todos esses elementos em excesso devem ser tirados do sangue, pois podem se tornar tóxicos para o nosso corpo. Mas no sistema cardiovascular não existe um órgão especializado nessa função. Sendo assim, outro sistema entra em ação. Olha aí, o sistema urinário, né? Para entender qual é a função do sistema urinário, vamos compará-lo com um filtro de água. Por que a água que bebemos deve passar pelo filtro? Para que se retire as impurezas, né? Para que fique pura. O sistema urinário é formado por vários órgãos que juntos filtram o sangue de uma forma parecida com a filtração da água. O processo pelo qual o sangue passa para ser filtrado chama-se excreção e o material eliminado na forma de urina recebe o nome de excreta. Nos
nós possuímos 2 órgãos que funcionam como filtros, são os rins. Todo o sangue que circula em nosso corpo precisa passar por eles. Durante essa passagem, os rins retiram do sangue água e as substâncias que estão em excesso, ou seja, que foram descartadas pelas células, porque não eram mais necessárias. A água e as impurezas retiradas dos rins formam a urina. Ela é levada para a bexiga por meio de canais chamados uréteres. A bexiga é um reservatório onde a urina fica armazenada até que seja eliminada. Olha o sistema urinário aí ao lado, com os rins, uréteres e a bexiga. Por isso que não podemos segurar por muito tempo a vontade de fazer xixi. Se deu vontade, já tem que ir, né? Não podemos ficar segurando, que pode prejudicar o sistema urinário, né? Nunca segurar muito tempo o xixi. Página 119. Fezes e urina, qual é a diferença? Eu aprendi que a urina é uma mistura de substâncias eliminadas pelas células porque não serão mais utilizadas. Aí eu me falo. Mas as fezes também são formadas por restos da digestão dos quais o nosso corpo não precisa mais. Qual é então a diferença entre as fezes e a urina? A urina e as fezes são formadas por materiais que o nosso corpo não vai mais utilizar e por isso precisam ser eliminadas. Sabemos que a urina se forma depois que o sangue passa pelo processo de filtragem dos rins, que termina na eliminação das excretas. Já as fezes são resíduos da digestão, ou seja, são os restos do nosso alimento que não foram digeridos e precisam ser eliminados. Reconheça os sistemas e complete as frases abaixo. As fezes se formam no sistema digestório. A urina se forma no sistema urinário. E agora vamos organizar nossas ideias. Observe o esquema abaixo, vamos fazer juntos aí, que resume a função dos sistemas que estudamos. Você deverá se guiar pelas cores das setas para entender melhor a interação entre todos eles. Então, temos aí alimentos, passa pelo sistema digestório, sistema cardiovascular, vai para as células. Também temos o oxigênio, que vai para o sistema respiratório e para o exterior do corpo. O sistema urinário, que vai trazer a urina. Agora responda as questões a seguir. Letra A. Qual é o sistema que faz a digestão dos alimentos? Sistema digestório. 121 agora. Depois que os nutrientes são separados dos alimentos, para onde eles são transportados? Qual é o sistema que faz esse transporte? Então, eles vão para as células pelo sangue. E o sistema que faz esse transporte é o sistema cardiovascular. As células também eliminam elementos que não serão mais utilizados no sangue. Para onde o sangue leva esses resíduos? Leva para o sistema urinário. Letra D. Observe o que está ocorrendo em cada caso citado abaixo e identifique qual é o sistema do corpo envolvido. Número 1. Quando inspiramos o ar, podemos captar oxigênio. Esse é o sistema respiratório. Número 2. O oxigênio é levado para as células pelo sangue. Esse é o sistema cardiovascular. 3. Os nutrientes são extraídos dos alimentos na digestão. O que não é aproveitado é eliminado nas fezes. Sistema digestório. E 4. Depois que o sangue passa pelas células, ele carrega resíduos liberados por elas, sendo assim, ele é filtrado pelos rins. Sistema urinário. E aí é que nós paramos para pensar como o nosso organismo é completo, né? Incrível. Letra E. Então, na verdade, esse exercício ficou 3, 4, 1 e 2, tá? Letra E. Nosso corpo elimina resíduos na forma sólida e na forma líquida. Qual é a diferença entre eles? Então, os resíduos sólidos são as fezes e os resíduos líquidos, a urina. Vamos encerrando por aqui. Parar na página 121, certo? E vamos falar mais sobre os sistemas na nossa aula de ciências. Fiquem com Deus, se cuidem!